Nós já vimos em vídeos anteriores a utilização do label como um widget do Tkinter que nos permite apresentar texto num formulário. Existe um outro widget chamado Message e ele tem uma particularidade relativamente ao label, é que nos permite fazer aquilo que se designa por um word wrap. O que é que isto significa? Quando nós definimos o texto desse widget e definimos também a sua largura. À medida que a largura vai aumentando ou diminuindo, o texto vai sendo ali agrupado de uma forma a que possa ser apresentado em múltiplas linhas, caso seja necessário. A utilização do message é relativamente simples. Vamos colocar aqui, em vez de um label, o message. E o message vai ter esta expressão, obviamente. Eu vou chamar aqui um T, ok? É igual a message. E este message vai ter também, como é natural, o root e depois vamos ter aqui o text. E neste text nós vamos escrever agora, para o exercício que aqui estamos a fazer, texto literal. Este é o texto do message widget. Ok? Bom, se nós fizermos isto desta forma e agora colocarmos um t.root, ou melhor, t.root, ora é essa, t.back, agora sim, eu vou acrescentar aqui uma geometria, root.geometry, e vamos colocar aqui um valor relativamente considerável. Vamos colocar 400 vezes 300, tudo certo. Vamos então aqui usar aqui o Python. Ele diz-nos, há aqui um erro, obviamente eu fiz aqui um pack, esqueci-me de colocar o A, vamos aqui executar. Reparem então o que é que aconteceu. Por defeito, como já vimos também, o widget é centrado na minha stack vertical. Diz assim, este é o texto do message widget. E reparem que o texto foi cortado em 3 linhas. Porquê? Porque eu nem sequer defini aqui o width. O width é então a propriedade que eu vou definir aqui para colocar qual é a largura, ou definir de facto qual é a largura do meu widget. Então eu vou colocar width é igual, por exemplo, a 100. Vamos aqui executar novamente o nosso código. Bom, e como podem observar, ao contrário do que aconteceu com a execução anterior, já não temos 2 linhas, ou melhor, 3 linhas, mas passamos de ter 2 linhas. E porquê? Porque o widget passou a ter uma largura definida. Obviamente que se eu aumentar aqui para 200, o que vai acontecer então é que vamos passar a ter a nossa mensagem numa linha só. Eu quero vos mostrar, contudo, o que é que acontece quando nós não definimos nenhuma geometria. Isto é, permitimos que seja o root a definir a sua própria dimensão consoante o conteúdo que está no seu interior. Bom, neste caso, como podem observar, o nosso widget vai ocupar a largura toda, isto é, o próprio formulário vai então alongar-se e vai escalar no sentido de podermos ver todo o widget. Mas isto porque nós definimos um width de 200. Reparem nesta circunstância interessante, é que se eu aumentar aqui para 400, este width não vai ter influência na forma como o meu formulário é escalado em termos de proporções. Isto é, o texto conseguiu ser apresentado numa dimensão inferior ao width, portanto este valor superior àquilo que seria o necessário é pura e simplesmente ignorado. Isto é, poderíamos estar aqui a falar de uma circunstância em que o formulário alargava porque o width era de 400, era um valor substancialmente relevante, mas não é isso que acontece. Significa também, obviamente, que se eu definir aqui um 100, nós vamos ter, então, o widget a fazer a sua organização, isto é, a colocar o texto da forma como é apresentável dentro deste tamanho e, por consequência disso, também o nosso formulário a ser esticado na altura e na largura, no sentido de conseguir ter ali visível o nosso widget message. Como é óbvio, para terminar este vídeo, existem muito mais propriedades associadas a este widget, as mesmas propriedades semelhantes àquelas que são usadas no label, nomeadamente a colocação de uma background color, de uma border, de um relief, etc. E, portanto, é uma questão de experimentarem através da documentação cada uma das propriedades que podem acrescentar a este widget, sendo que esta é, de facto, a sua principal característica, o facto de nós podermos definir uma largura e, a partir daí, ele fazer um wrap do texto que lhe for definido.